Olá! A argumentação é algo muito importante em diversas disciplinas, em diversas matérias, na escola, na universidade. Existe um estudioso que pode nos ajudar muito nessa questão de argumentação, porque ele trouxe algumas ideias, estruturas bem interessantes para se observar como ocorre a argumentação. Esse estudioso, esse pesquisador, é Stephen Tumin, que nasceu em 25 de março de 1922 em Londres, no Reino Unido. Faleceu em 2009, 4 de dezembro, em Los Angeles, Califórnia. O filme bem interessante sobre o tema é The Perfection of Matter. E, bom, ele trabalhou na Universidade de Cambridge, no King's College, recebeu prêmios como Jefferson Lecture, bolsa, acho que é Guggenheim para Ciências Humanas, Estados Unidos e Canadá, atuou lá. O livro principal em relação à contribuição dele, claro que ele trabalhou depois disso, mas o livro que você se interessar, Os Usos do Argumento, The Uses of Argument, eu acredito em inglês, de 1952, tá? Claro que aqui a gente vai colocar uma prévia, mas é interessante que você também possa, se quiser, se aprofundar, ler artigos sobre os padrões de Tumin ou o próprio livro. E a gente vai falar sobre argumentação. A argumentação se refere à atividade, podemos dizer que uma atividade de propor pretensões, pô-las em questão, respaldá-las, produzindo razões, criticando essas razões, refutando as críticas. Para início de conversa, a gente pode pensar o argumento como tendo pelo menos dois sentidos. Considerado um encadeamento de raciocínio, tá? Você tem uma argumentação, você encadeia raciocínio, razões, da sua racionalidade, uma sequência de pretensões e razões encadeadas entre si que estabelecem o conteúdo e a força da proposição, a favor da qual determinado orador argumenta. Então, é uma defesa, é uma forma de se posicionar. Os argumentos também, no segundo sentido, são aqueles em que há envolvimento de sujeitos. Argumento ocorre com interação humana, por meio da qual se formulam, debatem ou contornam tais sequências de raciocínio. A argumentação está muito presente no nosso dia a dia, às vezes por situações bem simples, pitorescas, como a argumentação qual é o melhor time de futebol, até situações mais complexas, como teorias científicas. E aí nos interessa aqui, como escola, como educador, a ideia da competência argumentativa. Isso é, de fato, o que eu acho bem interessante de se pensar na escola, na educação de uma forma geral. Desenvolver a capacidade de comunicar, ouvir, agir de forma crítica e atenciosa, o que pode levar, por exemplo, os alunos a assumirem posições de forma esclarecida. Basicamente, a ideia é a tomada de posição em relação a fatos, situações, ideias, teorias, conceitos. Então, na escola, se busca proporcionar aos alunos condições de perceberem se os seus resultados são razoáveis ou absurdos, permitindo assim fazer emergir um importante aspecto, que é o da validação. Tornar válido, tornar real, tornar concreta aquilo que eles pensam, as conjecturas, as ideias, as suas pretensões. O que é interessante quando se realiza uma prática educativa na escola é que ela permite, por exemplo, os alunos vivenciarem o que a gente chama de ciência normal, aquela ciência praticada em cima de paradigmas estabelecidos. Por exemplo, a Terra é redonda. Essa é a ciência normal. Antigamente a Terra era considerada plana, que era a ciência naquele tempo normal, os paradigmas daquela época. Então se argumentava antigamente sobre Terra plana, porque a Terra era plana, e hoje se argumenta porque a Terra é redonda. Apesar que existe crescente na internet um movimento chamado terraplanista que duvida se realmente a Terra é plana ou redonda. Eu gosto de colocar a situação porque aí você tem, mesmo nos dias de hoje, como o paradigma aceito é a Terra redonda, você tem
pessoas que são contrárias a isso e procuram argumentos, razões, contra-argumentar sobre este tema, né? Eu sugiro que, se você ainda não viu esse crescimento da ideia de terra plana, dê uma olhadinha, e é até interessante porque eu vou comentar isso um pouco mais à frente, mas é na argumentação que nós mostramos ou percebemos o quanto a gente está seguro ou não sobre um determinado tema. É bem interessante nesse sentido. Porque torna, quando você pratica essa questão da argumentação e da contra-argumentação, se você pensar num debate, você torna o pensamento mais visível, né? Isso permite você avaliar e se autoavaliar, né? O professor, por exemplo, pode avaliar qual o nível de conhecimento, de profundidade dos alunos, ou a própria pessoa pode se autoavaliar o quanto ela conhece ou não, né, sobre aquele assunto. Então, a argumentação, ela permite formas diferentes de pensar, promove uma participação muito ativa quando você coloca e você tem a oportunidade de argumentar sobre o que pensa, não só naquela prova escrita, né, do final do bimestre, mas numa prática diária, não só naquela pergunta sobre dúvida na sala de aula, mas na prática de um debate, na prática de uma conversa em que proposições são colocadas e existem críticas, refutações, e se busca fundamentar com teorias científicas, né? E, por fim, tornar-se produtores de conhecimento acerca do mundo natural, e não apenas consumidores. Nós, numa prática usual de sala de aula, como aluno, podemos dizer assim, nos tornamos muito consumidores, e o professor é aquele que está servindo o produto, que é chamado conhecimento. E nesse aspecto é interessante perceber o quanto, se houver uma situação de argumentação em sala de aula, em que pessoas possam colocar suas ideias e rebatê-las, e a partir daí procurar a melhor explicação, o melhor fato, que vai de acordo com aquela posição, vai tornar que a pessoa reproduza um pouco poderia ser aquele debate científico, para se chegar a um consenso, né? Para se chegar a uma ideia, a um grupo de conceitos mais fundamentados, podemos dizer assim. Então, nesse sentido, há uma imitação do que ocorre, uma analogia do que ocorre com os cientistas nos seus debates, né? Reproduzindo isso um pouco na sala de aula, para promover, então, uma aprendizagem dos conceitos científicos que existem na escola, e aí eu estou falando de todas as áreas, né, de educação, e que, de repente, pode ser uma coisa bem interessante de se desenvolver. Aos poucos, esse vídeo, para não ficar muito grande, né, a gente também não... o tempo, assim, bem grande, eu vou me ater apenas a coisas bem simples, modelo de análise, né, dos argumentos, né, a partir da ideia de Turing. Nós temos 4 elementos bem importantes: a pretensão, razões, garantia e respaldo. O que é a pretensão? É o ponto de partida e o ponto de chegada. É proposto um problema para se resolver, para se pensar, para se dar as explicações. O que são as razões? As razões não são as teorias gerais, tá? São fatos específicos do caso problema, cuja natureza varia de acordo com o tipo de argumento em questão, onde o oponente pode questionar de alguma forma, ou o contra-argumentador vai colocar as suas razões, porque não acredita. Ou, numa busca de consenso, cada um coloca as suas razões, e aí ocorre uma justificação de cada parte. E aí você tem as garantias, né? Você tem as garantias. Você começou com pretensões, o ponto de vista de chegada, as razões, alguns fatos, né, que levam a chegar a conclusões, e com garantias. O que são garantias? É tudo aquilo que permite ou autoriza a passagem de um enunciado a outro. Podemos dizer assim, uma regra de experiência, uma norma, um princípio jurídico, uma lei da natureza, né? Os objetos são atraídos pela lei da gravidade. Então vamos pensar o seguinte: o que ocorre com uma maçã? A maçã, ela cai. Mas por que ela cai? Ela cai porque existe uma lei chamada lei da gravidade, atrai todos os objetos. Existe uma atração mútua entre dois objetos, maçã e terra.
Como a Terra é muito maior, a inércia é muito maior, ela se move menos. Já a maçã se move mais porque ela tem inércia muito menor, que é a quantidade de massa. Então ela é atraída pela Terra e atrai também a Terra. Tá? Existe uma atração geral. Então você utiliza uma garantia que é a lei da gravidade. Por exemplo, vamos pensar uma outra situação. Um guarda para uma pessoa, olha, você vai levar uma multa porque você estava acima da velocidade permitida aqui. E aí ele tira lá o código de trânsito, velocidade acima de tantos quilômetros por hora, será multado em tanto. Então, ele tem a garantia do porquê está multando, né? Claro que aí não é argumentação, mas só para você ter uma ideia do que seriam as garantias. E aí temos o respaldo, né? O campo geral de informação que é pressuposto na garantia apresentada e sofre uma variação de acordo com o argumento. É utilizado em ocasiões em que é necessário mostrar também que a garantia é válida. Então, tu vai fundamentar a lei da gravidade, por exemplo. Aí você tem uma teoria da gravitação universal, algo muito mais geral. Vamos rapidamente, né, ao esqueleto, né, da argumentação desse padrão de Thumen, que é o seguinte: existe uma enunciação da tese, existe uma seleção de dados específicos, né, de suporte, a existência de um critério, uma regra de passagem, que torne compreensível a articulação entre dados, a tese, fornecendo um critério de passagem de uma a outra. Vamos entender um pouquinho melhor. Uma situação aqui de uma pesquisa sobre jogar um objeto. Então você tem um objeto, aqui assim, e esse objeto ele é arremessado. Vamos colocar um carinha aqui assim, que vai arremessar um objeto. Ele joga esse objeto chega a certa altura e depois desce para a mão dele. Tá? Então, um arremesso normal. Aí olha só como é que poderia uma situação de argumentação. No instante do ponto mais alto da trajetória da bola, estava subindo, não está mais, mas também não está descendo. Naquele instante, ela está com velocidade nula. Olha as conexões aqui. Já que o sentido de parar significa ter um instante com velocidade nula. Então, nesse ponto bem aqui, imediatamente antes, estava subindo, imediatamente depois está descendo. E aqui aconteceu alguma coisa. Se estava subindo e diminuindo a velocidade, e momentos após está descendo, aumentando a velocidade, o que temos aí? Nós temos um momento em que ocorre o valor nulo da velocidade, ou seja, o movimento zero, está parado. Então, chega-se à conclusão. A bola para no ponto mais alto da trajetória. Aí, aqui nós temos a menos que o sentido de parar seja tomado como permanecer um tempo na mesma posição. A gente chama isso de refutação. Então, se não existe um instante, ou se não é considerado um instante infinitesimal em que está parado lá no topo, essa ideia de parar perde um pouco o sentido. E aí você tem uma situação para pensar, para refutar, caso parar seja permanecer parado, né, durante uma certa duração e não no instante. E aí você tem a mesma situação, né, uma pessoa que vai arremessar um objeto, ele vai chegar lá e vai voltar. E aqui agora nós temos o seguinte: é em um instante apenas, um infinitésimo de tempo antes e um infinitésimo de tempo depois. A bola está em movimento ou subindo ou descendo, já que o sentido de parar significa permanecer um tempo parado, ou seja, isso aqui é uma garantia de inferência, está sendo bem explícita, né? É explícita. Assim, a bola não para no ponto mais alto da trajetória, a menos que o sentido do parar seja tomado como ter velocidade zero em um instante de tempo, em um infinitésimo de tempo. Então você tem argumentações e, de acordo com as garantias, de acordo com a refutação, você tem a conclusão se está ou não parada. Usualmente, admite-se que no instante, no infinitésimo de tempo do ponto mais alto, ocorre parar. Tá? Só para ficar aqui a física clássica e utilizada, ok? De fato, se você for, de repente, um aluno de física, está parado assim lá. Mas, filosoficamente, a gente pode pensar de outras formas, então pode ter outras ideias. Aí temos outra situação aqui, ó. Vamos lá, partimos aqui do nosso início aqui. O time parece fraco. A garantia, dado que está sem muitos titulares. Então, o time está sem titular.
considerando que aqueles que são titulares são os melhores. Então nós temos nosso apoio aqui, tá? E aí, então, chegamos à nossa tese. Provavelmente será derrotado, a menos que se supere em campo. Então nós temos uma refutação, uma situação em que pode ocorrer uma reviravolta, tá? Mas aí nós pegamos uma estrutura de um enunciado argumentativo sobre um time que é fraco, porque está sem os titulares, e provavelmente vai perder, mas de repente pode superar e ganhar, tá? Então você vê como a estrutura ela vai aparecendo em algumas conversas bem simples. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos a tese, ou seja, em inglês vem de claim, né? Sujeita a desafio e suscetível à justificação. Em vez de falar de premissas, preferiu falar de razões, ou seja, dados, né? Grounds, eu esqueci agora o que é a tradução, né, de grounds. Se eu não me engano, não é garantia, garantia é warrant, eu acho que são os apoios, tá? Em vez de falar de inferência, preferiu falar de justificação e garantia. Nós temos os dados, aqui razões, grounds, mas também tem o warrant, as razões, com uma garantia ou justificação, justificativa do que ocorre, para chegar na tese. O time, dado que o time está sem os titulares, e os titulares são os mais fortes, normalmente, eles vão perder. Tá? Então nós temos a tese, pode ser que ocorra, pode não, porque de repente se supera em campo, isso muda a situação. Essa é a forma mais geral que nós temos da argumentação de Turing, né? Nós temos dados, garantias, apoios, a não ser aí a tese, né, com algum qualificador e refutação. Então, normalmente é isso que vai ter um padrão de argumentação em Turing, e ele é utilizado em diversas pesquisas para entender um pouco fora do modelo premissa-conclusão, tá? Que é um modelo aristotélico. Ele é interessante por isso, porque ele traz outras formas de você perceber argumentações. Basicamente, é essa a ideia da argumentação de Turing. Eu não vou me delongar muito aqui e deixar claro que isso é apenas assim uma introdução sobre o assunto, e recomendo que você, se gosta do assunto, leia mais, pegue artigos e trabalhe bastante com isso, entendendo em situações às vezes cotidianas como ocorre esse padrão de argumentação. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Até a próxima.